Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é sempre bom, bom. Aleluia. Você está vivo hoje? Eu estou vivo. Está aqui me ouvindo? Está acordado? Está vivo? É porque o Senhor nos concedeu o dom da vida. Bom dia, pastor Leandro. Que alegria tê-lo aqui. É o dom da vida, é o privilégio da vida. O dom vem de donativo, presente. A nossa vida é um presente. O dia é um presente. Cada dia de vida nosso é um presente que Deus nos deu. É um donativo. Bom dia, Wagner. Bom dia, Miriam. Bom dia, Rosimeire. Deus é bom. Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. Melhor do que você relacionar com um Deus de poder é você relacionar com um Pai de amor. Você tem um Pai que é Deus. O projeto de Deus é ser pai de uma grande família. É por isso que Jesus veio a essa terra. Ele deu o unigênito para ser primogênito entre muitos irmãos. Nós fazemos parte de uma família de um Pai todo-poderoso, um Pai bom, um Pai de amor, um Pai que só sabe amar, que apesar de nós, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos ama de forma incondicional. Ele é sempre bom. Sempre bom. Por isso que eu amo esse hino aqui. Que hino lindo, né, gente? Olha só. O que eu arrumei aqui? E ao invés de baixar, levantar, baixei. Olha. Wesley, bom dia, Mônica, bom dia, Luciene, bom dia, minha amada esposa. Ele é bom. Olha, gente, olha. Se você me perguntar, aliás, você não perguntou. Peraí. Se você me perguntar, mas não perguntou, mas assim eu vou responder. A área que nós, hoje, salvos, crentes, precisamos mais ser libertos, vou dizer qual que é. Não é pecado, não. Porque muitas vezes, meus irmãos, essa questão de certo e errado, às vezes você faz algo que é errado e não é pecado. Às vezes você faz algo certo que é pecado. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Se você escrever borracha com X, é errado, mas não é pecado. Borracha com X é errado, mas não é pecado. Agora, vamos dar um exemplo de algo que você faz certo e é pecado. Quer ver? Imagina um crente que sai com uma prostituta, tá? E combina com ela lá o valor, sei lá, de R$500 à noite. Ele está fazendo algo errado, é pecado. Só que o que ele combinou, ele paga direitinho. Ele prometeu R$500, pagou. Ele fez algo certo. Porém, é pecado. Entende? Então essa questão de certo e errado, pecado ou não, é muito relativo. Há muitas áreas na nossa vida que a gente não comete pecado, mas a gente está fazendo errado. E se tem uma área que o crente está precisando ser liberto hoje, é a área do excesso de entretenimento. Eu vou até traduzir com a preguiça espiritual. As pessoas hoje não estão tendo mais interesse em crescer no conhecimento. Elas não conseguem parar para isso aqui. Eu até louvo a Deus pela sua vida, principalmente você que é fiel. Toda segunda, quarta e sexta está aqui parado comigo. Quantas pessoas entram aqui e não querem nem saber do assunto que está tratando, entra e sai. Entra e sai para fazer nada.
Quando eu entro e saio porque tem um compromisso maior, aí tudo bem, mas tem muita gente que sai para não fazer nada, para ir para o entretenimento. Então, se tem uma área hoje que os crentes estão precisando de libertação, é essa área da preguiça espiritual. Querido, que você seja liberto nessa área, que você tenha fome, que você tenha sede da palavra, sede do crescimento, do entendimento, do conhecimento, da revelação da palavra. E para isso você vai ter que abrir mão de entretenimento. Não tem outra forma. Aí sim vai requerer o seu interesse, o seu esforço, a sua fome, a sua sede. E quem tem fome, quem tem sede, que ele para beber água e para comer. Então toma muito cuidado, porque o entretenimento, principalmente desse aparelhinho aqui, ó, esse entretenimento tem roubado o nosso tempo. Tem roubado o nosso conhecimento, roubado o nosso crescimento espiritual. Porque é muito entretenimento, tem roubado tanto tempo. Não há nada mais precioso que o tempo. Então, querido, use o seu tempo para crescer em conhecimento, mesmo no tempo da graça. Por isso que Pedro vai dizer, crescer na graça e no conhecimento. Então, se você é alguém que tem tido essa preguiça espiritual, eu falo isso com muito amor aqui. Pastor Marcos, que alegria tê-lo aqui. Se você é alguém que tem preguiça espiritual, se você é alguém que você é mais laçado pelo entretenimento do que para o crescimento espiritual, querido, em nome de Jesus, guerreia contra isso. Não aceite isso na sua vida. Tenha tempo para crescer no conhecimento. Dedique tempo para, pelo menos uma vez por dia, de 1 horinha, para você assistir uma ministração poderosa, ler um livro, ler a palavra, para que você cresça em conhecimento. Você vai para uma faculdade, você tem que dedicar no mínimo ali 4, 5 horas de aula, todo dia, segunda a sexta. E depois aquele monte de trabalho que você ainda leva para dentro de casa para fazer. Isso é o secular, isso é o temporal, isso é o corruptível. Imagina o que é eterno e incorruptível. Você precisa dedicar tempo, querido. Tempo. Não deixe que o entretenimento, não deixe que as distrações dessa vida, principalmente da rede social, da internet, que é uma bênção por um lado, mas que se tornou uma maldição para muita gente, porque fica muito tempo no entretenimento, fica muito tempo na rede social e dedica muito pouco tempo no conhecimento, no crescimento. Não consegue parar. Já reparou? Tem gente que não dá chilique, eles não conseguem parar para ouvir a palavra. E eu falo, pela graça do Senhor, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu tenho parado, eu paro todo dia. Todo dia eu paro para ouvir a palavra. De outra coisa, não é colocar para tocar, não, é ouvir, é prestar atenção, é escutar, é entender, é ter a revelação, é ter a luz, deixar entrar. Então, querido, esse tempo que a gente passa aqui é um tempo extremamente importante, ele é libertador. Ele é libertador. Eu sei que tem muitos que não podem estar aqui comigo nesse horário, tem que trabalhar, mas, querido, você pode tirar um outro momento para assistir. Tem gente que fala, presta atenção nisso aqui, a gente já vai logo para a palavra. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu não tive tempo de ir naquela festa, não tive tempo de ir no culto, não tive tempo de orar hoje, não tive tempo de ler um livro, não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de assistir essa ministração, pastor. Tenho falado aqui dessa série, dessa jornada aos Gálatas, que começou há seis cafés atrás, são 6 ministrações, essa é a 7ª. Eu tenho falado, assista tudo. E muita gente pode dizer assim para mim, pastor, eu não assisti até agora porque eu não tive tempo. Querido, você teve tempo, sim. Você teve tempo. O que é ter tempo? Ter tempo é você ter a vida, você ter 24 horas por dia. Todos nós temos 24 horas por dia. Então você teve tempo, você teve as 24 horas por dia. Alguma coisa você fez com as suas horas. Alguma coisa você fez. Ou você foi alguém que morreu e depois ressuscitou uma semana depois. Não, você viveu essas 24 horas.
Então, quando você vive, você faz alguma coisa com a sua vida. Quando você tem horas vividas, você fez alguma coisa com essas horas. Então, preste atenção. Não deixe o seu coração te enganar e você tentar enganar as pessoas com esse termo. Eu não tive tempo. Não, seja sincero. A palavra certa é essa. Isso para mim não foi prioridade. Eu sei que é pesado, por isso você não fala isso. Mas quando você não faz o que era para ser feito, é porque aquilo para você não foi prioridade. Ô Elisa, que alegria te ver aqui. É que aquilo não foi prioridade. Mas você fez alguma coisa com esse tempo. Por exemplo, se eu disser para você, olha, hoje, 9 da noite, todo mundo assistindo essa ministração de novo. Aí beleza, hoje 9 da noite todo mundo assistindo essa ministração. Aí alguns vão assistir e outros não. Esses outros não teve tempo? Teve, só que para esses outros outra coisa foi prioridade. E nós somos ruins, nós, irmãos, com muito amor, nós chegamos a ser péssimos no momento de discernir prioridades, de estabelecer prioridade. A gente estabelece muita prioridade errada. E é por isso que a gente não cresce no conhecimento, que liberta. A maior riqueza do mundo se chama conhecimento no secular, tá? Lá fora, no mundo. A maior riqueza do mundo não é o petróleo, é o conhecimento. Agora se imagine no mundo espiritual. E conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente precisa parar para ser liberto. Parar para conhecer, parar para crescer. Crescer no conhecimento, porque o conhecimento te liberta, querido. Te liberta de tudo aquilo que é mentira. O conhecimento traz luz, de modo que não deixa você mais andar nas trevas. Então, por isso que é extremamente importante você parar para conhecer, parar para crescer em conhecimento. Gente, vamos dar uma paradinha aqui antes da gente começar. Eu quero pedir para todos, clica aí nesse aviãozinho aí, nesse sinal de GPS, marca o máximo de pessoas que você puder, os seus amigos, igual eu estou fazendo aqui. Na hora que você clicar no aviãozinho, já vai abrir para os seus amigos aí, e vai marcando eles aí, não precisa olhar quem é não, porque senão você perde muito tempo. Marca pelo menos uns 15, 20 aí, não sei quantos vai aparecer para você, eu estou marcando aqui. E aí você dá um enviar. Isso, aí pronto. Depois que você marcar bastante aqui, você clica em enviar. Isso, vai enviar aí para eles aí, já marquei uns 30 aqui. Pronto. Porque a gente vai falar de algo muito poderoso aqui. Então vamos lá, gente. Nós estamos nessa carta aos Gálatas. Para aqui. Só se não tiver como mesmo. Não deixe essa alma penada nossa de ficar... Porque é uma pena essa alma mesmo. Deus me perdoe. Então assim, em nome de Jesus, não deixe que ela fique ali tentando para que você saia daqui. Mantenha o seu espírito ligado, porque o seu espírito é governo. E muitas vezes você precisa governar a sua alma, que é digna de pena, de misericórdia. Então preste atenção nisso aqui. Para tudo agora, para você ouvir o que nós vamos falar aqui. Que essa parte da carta aos Gálatas é muito... A carta toda é muita revelação, mas essa parte que a gente está agora, vai chegar nela agora, ela vai trazer muita luz, não só para você, querido, não é para ficar dentro de você, não é para armazenar, é para você trazer isso para outras pessoas, para você compartilhar. E Deus conta com cada um de nós. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, né? Gálatas capítulo 3. Nós já estamos em Gálatas 3. A gente fala bem aqui antes de começar, mas estamos andando, né? Há pouco tempo estava em Gálatas 1, agora já estamos em Gálatas 3, 19. E talvez hoje a gente conclua essa carta aos Gálatas. O Espírito Santo está no controle. A gente conclua o capítulo 3. Tá, gente? Então vamos lá. No versículo 19, pôr óculos aqui. Vamos lá. Paulo, continuando falando aos Gálatas, ele fala assim, logo, ele está construindo algo sobre a lei e a graça aqui. Aí ele fala assim, logo, para que é a lei? Ele faz essa pergunta. Talvez você que ouve alguma coisa sobre a graça, você também faz essa pergunta. Para que é a lei então? Se a gente está no tempo da graça, para que serve a lei?
Aí Paulo fala, foi acrescentado por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. E aí você fala assim, mas o descendente já veio, então acabou a lei? Não, não acabou a lei. Porque o descendente que veio é Jesus, mas ele só veio na vida de quem creu. A graça, presta atenção, a graça ela só tem validade, ela só tem poder, ela só funciona na vida de quem creu. E nem todos creram. Por isso que a lei continua sendo boa, porque a lei se aplica a quem ainda não creu. Porque é a lei, presta atenção, é exatamente a lei que mostra ao pecador que ele está em pecado. Por isso que é necessária a lei. Por exemplo, você para o carro no lugar errado. Tem uma placa de proibido estacionar. E aí o guarda vem para te multar. Aí você fala assim, mas por que você está me multando? Ele fala, porque não pode estacionar aqui. Aí você fala assim para ele, prova? Ele prova, vem cá. Ele te chama na placa e fala assim, olha a lei aqui. Essa placa é a lei. Então a lei ela é necessária porque somente com a lei que eu sei se eu estou certo, se eu estou errado. Eu me lembro que lá no estacionamento da nossa igreja tem um pátio bem grande lá, quem conhece sabe do que eu estou falando. E eu não gostava que a pessoa entrasse naquele pátio, entra muita gente ali, às vezes para fazer uma entrega, enfim. E às vezes a gente está em obras, aí passa muita gente por lá e tal. Eu me lembro que um dia tinha um cidadão que foi fazer uma entrega, ele desceu do caminhão e começou a fumar um cigarro. E aí eu já ia para chamar a atenção dele. E quando eu fui para chamar a atenção dele, o Espírito Santo falou comigo, não fala nada com ele. É claro que eu ia chamar com sabedoria, com graça. Mas o Espírito Santo me deu a direção, falou assim, não fala nada com ele. Porque ele não sabe. Enquanto você não colocar uma placa aqui que para não fumar nesse lugar, ele não está errado. Ele está fumando, mas ele não sabe que tem uma placa que não é para fumar. E aí foi então que eu recuei. Falei, realmente faz sentido. Se eu não tenho nenhuma placa dizendo para ele que não pode fumar, como que eu vou cobrar dele não fumar? Até hoje eu não coloquei essa placa. Até porque eu vejo de outra forma essas questões hoje. Eu vejo de outra forma. Mas eu só estou dando um exemplo para você o que é a lei. A lei é algo que precisa estar exposto. A pessoa precisa saber. Quando você assina um contrato, ali tem leis, tem regras, cláusulas nesse contrato. Obrigado, Eliane. Faz falta, tá? Então, as leis são importantes. Todo país tem suas leis, suas regras. Então, a palavra de Deus tem a lei também. Mas a lei ela não se aplica a quem já está debaixo da graça. A lei se aplica àqueles que ainda estão perdidos no mundo, porque somente assim eles vão saber se eles estão agindo certo ou errado. É a lei que mostra o certo do errado. E é isso que Paulo está dizendo. Ele fala assim, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Então, vamos traduzir, por causa do pecado. Está dizendo assim, então a lei foi criada em Moisés para mostrar ao homem que ele estava errado. Ou, quem sabe, em alguns momentos certo, cumprindo a lei. Então a lei é para apontar ao homem o pecado dele, o erro dele, a falha dele. A lei acusa. A lei ela é pesada, ela está sempre condenando, acusando. A graça absolve, a graça salva, mas a lei condena. Então o texto continua. Até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Aí Paulo continua e fala assim, ora, um mediador não é de um só, mas Deus é um só. Em outras palavras, está dizendo assim, esse mediador é a favor de todos. Isto é, todos podem ser salvos. Versículo 21. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se houvesse uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, deveria ser pela lei. Ele está dizendo assim, se a lei fosse suficiente para salvar, pronto, não precisava da graça, não precisava de Jesus, não precisava da cruz, não precisava da morte, não precisava de nada que a gente já sabe que aconteceu com Jesus.
Mas a lei nunca foi suficiente para salvar. Desde Moisés até Jesus, a lei não salvou ninguém. Pastor, como que os homens eram salvos, então, no tempo da lei? Eles eram salvos porque cumpriam a lei, não? Não, eles não eram salvos porque cumpriam a lei. Ninguém cumpriu a lei. Então, a lei não salvou ninguém. Ninguém foi salvo por causa da lei. Mas pessoas foram salvas antes de Jesus? Foram salvas. Como que elas foram salvas, então? Elas foram salvas porque elas criam num Jesus que havia de vir. Como que o homem era salvo antes? Porque eles criam no Jesus que havia de vir. Os profetas falavam dele. Então o homem era salvo na velha aliança, desde Gênesis até Jesus, porque eles criam no Jesus que havia de vir. Não é por causa da lei. A lei nunca salvou ninguém. Eu repito, a lei nunca salvou ninguém. Ninguém foi salvo pela lei. Por isso que nós podemos chamar a lei de pura condenação, porque se ela não salva ninguém... Mas para que presta a lei? Para que serve a lei? A lei serve como um guia para nos levar ao Salvador. Vamos ver daqui a pouquinho isso. Então é pela lei que eu sei que eu estou errado. É a lei que mostra o certo do errado. Que diz o pessoal do direito, né? Quem estuda sobre lei sabe o que eu estou falando. É ali que a gente discerne o certo do errado. Então a lei bíblica é a mesma coisa. Então a lei mostra ao transgressor que ele está em transgressão, mas a lei não tem o poder para tirá-lo da transgressão. A lei só aponta para ele que ele é um transgressor. E aí, depois disso, a lei mostra para ele quem é o Salvador, quem é o único que pode justificá-lo. Então, na velha aliança, no Velho Testamento, sempre foi Cristo. E lá de Gênesis até Jesus, o homem que viveu nesse tempo, ele era salvo quando ele cria num Cristo que havia de vir. E hoje, como somos salvos? Crendo num Cristo que já veio. Então, Cristo é o centro. Cristo é tudo. Ele é o nosso Salvador e é o único Salvador. Mas a lei é boa, porque é a lei que mostra que nós precisamos da salvação. Por isso que a lei é boa. Mas onde que a lei encerra? A lei encerra em Cristo. Quando você tem Cristo, você não precisa mais da lei. Isso não significa que você não cumpre a lei. Porém, você cumpre a lei que agora reduziu em 2 mandamentos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, Jesus disse que depende, que toda a lei e os profetas dependem. Então, tudo foi resumido nesses 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. Mas vamos em frente aqui. Então, no versículo 21 fala assim, é a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se houvesse uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, deveria ser pela lei. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Obrigado, Eliana. Eliana está prestando um bom trabalho aí. Obrigado. Agora a gente tem também um secretário aí, o pastor Leandro, ajudando aí também, ó, trazendo mais um texto aí. Depois vocês meditam lá, gente. Eu também vou meditar, João 13:34. Mas vamos lá, gente. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou... Leandro, pega esse texto, põe ele aí, o texto direto, que a gente ganha tempo aqui. Mas vamos lá. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé de Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Olha o 23 agora. O 23 vai clarear. Vai destravar agora, olha só. O 23 fala assim. Gente, nós estamos em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 3, tá? A gente vai devagar, mas vai, né? A gente começou a carta aos Gálatas no capítulo 1, já estamos no capítulo 3, versículo 23. Aleluia. Então, vamos lá. Mas antes, olha o que Paulo fala aqui. Isso aqui destrava, ó. Mas antes que viesse a fé, que fé? Fé em Jesus Cristo. E estávamos todos guardados debaixo da lei. É o que eu falei agora há pouco. Então, uma pessoa que ela não tem Cristo, ela precisa da lei. Mas quem tem Cristo encerra a lei. Obrigado, Leandro. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o maior de todos os mandamentos.
É claro que o amar a Deus acima de tudo, né? Mas ninguém consegue amar o próximo se não primeiro amar a Deus. Mas vamos lá. Vamos lá de novo. Mas antes que viesse a lei, perdão, a fé, estávamos guardados debaixo da lei. Isto é, 2 tempos na nossa vida. Um tempo sem Cristo, um tempo com Cristo. Um tempo sem Cristo, estamos debaixo da lei. Um tempo com Cristo, estamos debaixo da graça. A graça é o próprio Cristo. A graça encerra a lei. Porque Cristo cumpriu a lei. Então, quando eu estou em Cristo, eu não preciso cumprir a lei. Eu cumpro Cristo. E Cristo já se cumpriu por mim. Então, vamos lá. O texto diz, estávamos debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, que é o próprio Cristo. Então, desenhando, o homem perdido precisa da lei? Precisa, porque só assim que ele vai saber que ele está perdido. Depois que ele achar, que ele encontrar Cristo, encerra-se a lei e começa Cristo. Cristo é o fim da lei. Romanos, vou em Romanos aqui. Eu sei de cor. Romanos 10, 4. Deixa eu voltar porque... Romanos 10, eu tirei aqui. Romanos 10, 4. O que está escrito em Romanos 10, 4, gente? Paulo ele diz assim, Cristo é o fim da lei. Cristo ele é o fim da lei para todo aquele que crê. Então, quando eu creio em Cristo, encerra-se a lei e começa Cristo, porque Cristo já cumpriu a lei. Então, se ele cumpriu a lei, eu vivendo com ele, eu cumpri a lei. Porque ele pagou por mim. Ele morreu no meu lugar. A lei matou Cristo. Então, não precisa me matar, porque Cristo não pecou e morreu por mim que pequei. Por isso que Paulo vai dizer que foi feita uma troca no Calvário. Em Coríntios, ele fala que foi feita uma troca, isto é, Cristo se fez pecado para que eu fosse feito justiça dele. Então o justo se fez pecador para que o pecador se tornasse justo. Houve uma troca no Calvário. Então está tudo pago, tudo consumado na obra que Cristo fez por mim e por você lá na cruz. E aí Paulo ele continua e fala assim, de modo que a lei era passado, ele está falando para a igreja, para salvos. A lei era o nosso guia para Cristo. Tem tradução que fala assim, a lei era o nosso aio para Cristo. Tradução melhor para você entender, guia. Isto é, a lei primeiro, ela aponta o pecado. A lei é que mostra que estamos errados. E a lei também, por ela ser tão severa, ela mostra a nossa impotência. Ela mostra a nossa incapacidade de cumpri-la. Ela veio para isso. Por isso que Jesus aperta a lei, exatamente para apontar para ele. Quando Jesus aperta, fala assim, olha, a lei diz que se você relacionar com outra mulher, você é adúltero. Eu digo que se você olhar, você já é adúltero. Então, o que é isso? É apertar a lei. Jesus apertou a lei para provar para aqueles fariseus que ninguém cumpriria a lei. E era isso que ele queria dizer. Ninguém tem o poder de cumprir a lei. Então a lei, ela primeiro aponta que a pessoa está em pecado. A lei aponta que ela está no estado de condenação. E aponta para ela também quem é a solução. Que Cristo é a solução. Por isso que eu falei na ministração passada, eu vou reforçar isso aqui, essa analogia de Moisés e Josué. Perdão por repetir aqui, teve gente que já assistiu semana passada, mas eu vou repetir. Vamos lá. O Egito simboliza o mundo. Israel simboliza o povo de Deus. Faraó simboliza o diabo. O seu exército simboliza os demônios. Moisés simboliza o libertador, a lei. A lei, aponta para a lei. Então, o que aconteceu ali? O povo estava escravo no Egito, escravo de Satanás e seus demônios, escravo no mundo. E Moisés foi aquele que libertou o povo, que mostrou ao povo que ele estava em escravidão e falou, vamos embora daqui. Simboliza a lei. Então, a lei tem esse poder de apontar que estamos no lugar errado, que a gente precisa de um outro lugar. E Moisés então pega esse povo e começa a caminhar no deserto com esse povo. Acontece aquelas maravilhas que nós vemos.
Só que Moisés não pôde entrar com o povo na terra prometida, que simboliza o céu, que simboliza a salvação. Então Moisés não pôde entrar com o povo, estuda tipologias bíblicas. Por quê? Porque Moisés tipifica a lei. E a lei não salva ninguém. A lei aponta o pecado, a lei aponta a escravidão e até traz essa pessoa até Cristo. A lei tem esse poder de trazer. Porque a pessoa se sente compungida, se arrepende e quer um Salvador. Então o que Moisés faz? Ele pega esse povo, simbolizando a lei, mas ele não consegue entrar com esse povo na terra prometida, porque a lei não salva. Mas o que Moisés faz? Moisés passa o bastão, Moisés entrega esse povo para Josué. E Josué entra com o povo na terra prometida, isso é, o Salvador foi Josué. Então Moisés tipifica a lei, Josué tipifica Jesus. Tanto é que Josué, o próprio nome Josué simboliza Jesus. Então a lei tem esse poder de apontar o pecado, de condenar o pecado e de apontar o Salvador. E foi assim que o povo de Israel entrou na terra prometida através de Josué e não através de Moisés, através de Jesus e não através da lei. Então esse é o tipo de hoje. A lei aponta o pecado, aponta a escravidão, aponta Faraó, aponta seus demônios, aponta o Egito, mas a lei não tem poder para salvar. Aí entrega a gente para quem? É o guia que nos leva para quem? Para Cristo, e Cristo nos salva. Então, de modo que a lei era o nosso guia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela lei, não pela fé. Então nós somos justificados hoje pela fé numa obra que Cristo fez e nos justificou. Então eu não sou justificado quando eu sou justo. Eu sou justificado quando eu creio naquele que me justificou. Amém? Esse foi Jesus Cristo. E aí o texto continua e fala assim, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do guia. Que guia? Lei. Então Paulo está dizendo o seguinte, não, agora que a gente creu, a partir do momento que a gente creu, nós não estamos mais debaixo da lei. Então não precisa colocar lei na igreja, não precisa colocar lei, que pode, não pode, não pode. Não precisa viver mais a quinta dispensação que é a da lei, sendo que a gente está na sexta. Você fala assim, mas pastor, eu preciso viver santificação, obediência, fidelidade. Claro que você precisa e eu também. Você só não precisa colocar que você precisa fazer isso ou que alguém precisa. Por quê? Porque hoje existe o Espírito que é santo, o Espírito que é santo, que habita em nós e é Ele quem nos santifica. Não pela linha do não pode, como a lei fala, mas pela linha do não quero, como a graça liberta. Então a graça me liberta, a lei me aponta. A lei me manda não fazer. Você sabe por que Jesus falou daquela forma com aquela mulher adúltera? Vai e não peques mais, porque era o tempo da lei. Então Jesus estava dizendo, vai que se vira. É assim que a lei ensina, não peques mais. E tem muita gente que usa esse texto hoje. Eu posso até usar, mas eu usaria ele diferente. Hoje Jesus usaria esse texto de outra forma, porque hoje não é mais a lei mandando para ela não pecar mais. Jesus tinha que cumprir a lei, porque Jesus viveu no tempo da lei. A graça, a obra consumada, começou na sua morte, como eu sempre falo. Então Jesus falou, vai na sua força, não peque mais. É isso que ele estava dizendo. Cumpra a lei. Cumpra a lei. É por causa da lei que você está aqui. É por causa da lei que os fariseus te pegou lá em adultério e te trouxe aqui. Então vai, cumpra a lei. Hoje Jesus não falaria assim. Ainda que muita gente use esse texto. Hoje Jesus diria assim, vem, não é vai, vem, que a minha graça vai te dar poder para não pecar mais. A minha graça vai te libertar. A minha graça vai mudar as suas vontades, vai mudar os seus desejos. A minha graça vai fazer com que você não queira fazer mais. É diferente. Por quê? Porque quando entra a graça, não precisa mais da lei. A graça nos liberta do pecado. A graça nos fortalece. Essa palavra fortalecer é muito fraca ainda. A graça nos empodera sobre o pecado. Por isso que Paulo vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre vós. Por quê? Porque hoje nós temos a graça, que é o governo sobre o pecado, que está dentro de nós.
Não é mais uma consciência de pode, não pode. É uma consciência de não quero, porque essa graça me libertou. Então, se eu sou liberto pela graça, eu não preciso da lei para ficar mostrando para mim o certo do errado. Esse é o grande problema de muitos líderes, muitos pastores, ficar apontando o erro, você está certo, está errado, não faz isso, é querer ajudar a graça. O que a gente precisa é apenas ensinar essa graça. Ensinar que nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, somos filhos de um Pai que é santo. E por ele ser santo, como filhos, nós temos a identidade do Pai, nós temos o DNA do Pai. E se ele é santo, somos santos, porque a semente dá fruto conforme a sua espécie. É muito mais uma consciência de uma natureza, de uma identidade, do que uma mudança de comportamento. Porque é muito mais forte a minha natureza do que o meu comportar. O meu comportar oscila, a minha natureza não. Então, quando eu tenho consciência de quem eu sou, pela graça, eu simplesmente cumpro a lei. De uma forma natural. Não por esforço ou por regras, dogmas, não por peso de uma religião, de um ensino de esforço, não. Mas por uma consciência, eu sou filho. Eu sou filho. E que lá naquele tempo eu estava debaixo da lei e por isso eu não conseguia cumprir. Então, como agora eu vou continuar debaixo de algo que lá fora eu não conseguia cumprir? Para continuar não cumprindo? Não. Se não deu certo, eu encerro. A lei não dá certo. A lei só me aponta o que dá certo. Aí depois que eu estou com o que dá certo, por que eu vou querer viver ainda nos rudimentos antigos daquilo que não deu certo? Esse é o grande problema. Então, é claro que a gente continua tendo conhecimento da lei, saber o que é certo e o que é errado. A gente consegue ainda ter esse conhecimento, mas não é por isso que a gente vive. Não é debaixo dessa lei, dessas regras que a gente vive. A gente vive sobre elas. A gente vive numa situação, num quadro, onde não é mais o peso da lei que me faz esforçar para carregá-la, mas é a suavidade da graça que me faz cumprir a lei. Quando eu sei quem eu sou, eu faço pelo que sou e não para ser. Muito bom, Leandro. Muito bom. É isso. Isso é libertador, gente. Isso é libertador quando a gente tem esse entendimento que o que a gente faz ou deixa de fazer não é para ser, mas é porque já somos. Nós já somos. É uma questão de natureza. E a natureza é muito mais forte do que o seu fruto. A natureza potencializa a gente para fazer coisas que no comportamento você não faria. Que no esforço você não faria. E quando se trata de natureza, se trata de prazer. Porque aquilo que é natural é prazeroso. Então não gere filhos de escravos. Gere filhos de Deus. E para você gerar filhos de Deus, você precisa ter consciência de filho. Senão, toda vez que você for pregar, ensinar, discipular, você vai ensinar, na verdade, o que você sabe. E se o que você sabe é uma consciência de escravo, você vai gerar escravo. Mas por isso que é importante parar e aprender. Porque quando você sabe na consciência de filho, você gera filho. Você discipula filho, você ensina filho, você fala como filho. Aliás, a sua vida fala. Amém, gente? Então, para encerrar essa parte da lei, olha o que fala aqui, versículo 25. Mas depois que veio a fé, nós já não estamos mais debaixo desse guia. É que eu falei, quando a gente encontrou com Cristo, encerrou-se a lei e começou Cristo. Ah, pastor, não pode um pouquinho de Cristo, um pouquinho de lei? Não. Não. Quando você encontra com Cristo, encerra-se toda a lei.
e começa todo Cristo. Todo Cristo. Cristo não precisa da lei. Bom, vamos lá em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo. Isso aí tem uma palavra tão poderosa nisso aí, Leandro. Dentro do que a gente está falando. Tá? Porque a gente... Esse assunto aí, ele é muito extenso dentro do que a gente está falando. Porque a natureza da figueira, a estação da figueira era para estar gerando fruto. Porque tem muita gente que deveria viver uma vida abençoada e infelizmente não vive. Exatamente por essa falta de revelação de natureza. Então Jesus contestou a figueira por causa da natureza, por causa do que ela já era. Então muita gente se comporta como essa figueira. Ela está na estação própria e não dá fruto. Não dá fruto. Por quê? Porque tem uma consciência errada. Ela é certa. Ela está na estação certa, mas tem uma consciência errada. E às vezes é por isso que a vida não rompe, por causa de um entendimento equivocado. Mas vamos continuar aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, para reforçar, tá, gente, o que a gente está falando. Olha o que Paulo fala aqui. Paulo falando a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim, olha, sabemos, porém, que a lei é boa. Assunto de lei de novo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Em outras palavras, se alguém cumpri-la toda. Reconhecendo que a lei, aí vai reforçar o que eu falei, que a lei não é feita para o justo. Quem é justo, gente? Nós. Porque somos bons? Não, porque Cristo nos justificou. Por isso que nós somos justos. Tá? Então você pode bater no peito e falar, eu sou justo. Mas com esse entendimento que não é a sua justiça própria, mas é a justiça dele em nós. Então, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, ela não é feita para nós justos, mas para os transgressores, e insubordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, para os parricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Então ele está mais uma vez sendo claro aqui que a lei ela é boa, porém ela se aplica a quem ainda não é justo. Quem ainda não é justo? Quem ainda não passou pela cruz. Então é somente pela lei que ele sabe que ele precisa de Cristo. Então a lei é para quem? Para ele. Então, se eu posso ter Cristo, ter a graça, para que ter a lei, se a lei não funcionou? Eu prefiro que funcione. Amém ou não amém? Então, vamos voltar lá para a nossa... Bom, vamos fazer o seguinte, tem alguém aí no grupo que está aqui comigo agora, que quer fazer alguma pergunta sobre o que eu já falei? Porque eu vou entrar no capítulo 4 de Gálatas, mas eu vou entrar na segunda-feira. Eu não vou continuar aqui agora não, vou deixar para segunda-feira. Nós temos alguns minutos ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento, pode ficar à vontade. Mas a gente está aqui já encerrando o capítulo 3, tá? E enquanto você elabora a sua pergunta, só vou nessa parte final aqui, tá? E aí, Paulo diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isto é, toda pessoa que tem a fé em Cristo Jesus, a gente fala da fé, mas essa fé é por revelação, tá? Não é fé que Deus existe, não é nada disso, é uma fé por revelação, é um crer que Jesus morreu e ressuscitou e é o nosso Salvador. Aí ele fala, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Ele fala, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aqui Paulo já está falando sobre as raças, os povos, né? Porque naquela época havia ainda essa dúvida que Cristo tinha morrido apenas pelos judeus,
E Paulo está dizendo aqui que não é judeu, não é grego, não é escravo, não é livre, que Jesus morreu por todo ser humano. Que a princípio seria só pelos judeus, mas os judeus não o receberam, como João 1,11. E o texto diz em João 1,12 que todos aqueles então que o receberam, foi dado a eles o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Vai fazer alguma pergunta ou não, gente? Senão a gente vai já partir para o encerramento. E no versículo 29, para encerrar o capítulo 3 da carta aos Gálatas, Paulo diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós somos herdeiros por causa de uma promessa. Quando Jesus se entrega naquela cruz, ele cumpre o que foi prometido a Abraão, que é a aliança que foi feita em Gênesis 15, ela se cumpriu ali na cruz, e ali então ele morre para todo ser humano que nele crê. Então, assim como Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça, isto é, ele se tornou justo porque creu, hoje nós cremos e por isso foi imputado também para a justiça, que nós somos salvos pela fé. Tudo hoje, querido, não é por uma obra que você faz, tudo hoje é por um Cristo que você crê. E é claro que depois que você crê nesse Cristo por revelação, a sua obra é tão transformada que você se constrange em não fazer nada. E aí então você faz. Então você não faz para ser, mas você é para fazer. Por isso que Paulo vai dizer, né? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do 14, ele fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Isto é, ele morreu por nós. Logo nós morremos. E aí fala assim, ele morreu por todos, para quê? Para que os que vivam, não vivam mais para si. Essa é a proposta. Essa é a nossa missão. Para que os que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Presta atenção, quanto mais você tem a revelação dessa graça, quanto mais, vou repetir, quanto mais eu e você temos a revelação dessa graça, mais cristão você fica. Eu sei que Satanás, eu costumo dizer que Satanás ele não abre igreja. Quando vocês não perguntam, eu vou falando. Satanás ele não abre igreja. O nosso adversário, ele não abre igreja. Mas tem uma coisa que ele faz. Ele infiltra na igreja. E infelizmente ele traz alguns enganos. E ele trabalha em cima dos enganos. Então, dá muito trabalho para ele ter que abrir a igreja dele. E até porque se ele abrir a igreja, ele tem que colocar a igreja de Satanás. Se ele colocar a igreja de Satanás, ele vai estar falando a verdade. E se ele só fala mentira, vai ficar esquisito. Não é que o pai da mentira vai falar a verdade. Então ele prefere não abrir a igreja. Mas ele, infelizmente, ele entra na igreja que está aberta. Ele infiltra. Ele não criou a raça humana, mas infiltrou nela. Então ele não cria nada, ele infiltra no que é criado. Então, a gente precisa ter esse discernimento para a gente não cair nessas sutilezas dele. Então, muitas questões são enganos de Satanás. E que a gente não pode cair nesses enganos. Um deles, e aí eu vou falar sobre esse engano, e aí a gente conclui aqui, é que ele engana principalmente muitos líderes. Eu falo isso com tristeza, mas ele engana muitos líderes, dizendo o seguinte, que a mensagem da graça, ela é perigosa. Olha só. Porque na mensagem da graça, é perigoso o crente desviar, ele ir para o pecado, ele piorar. Por aí vai. É um grande engano. Acredite, é um grande engano. Essa é uma cilada de Satanás. O que te liberta, acredite, é a mensagem da graça.
O que faz você viver a vida da fé é a mensagem da graça. Toda vez que você colocar lei na graça, você coloca a incredulidade na fé. Vou repetir. Toda vez que você colocar lei na graça, você coloca a incredulidade na fé. Por quê? Porque a lei exige e você não cumpre. E por você não cumprir, o que vai acontecer com você? Você vai ficar em dúvida na hora que você ora. Então não coloque lei na graça. Colocar lei na graça é colocar incredulidade na fé. E isso Deus exige. A fé sem incredulidade. A fé sem dúvida. Essa é uma exigência de Deus. Mesmo no tempo da graça. Então Satanás sempre coloca na mente dos líderes que eles são tão zelosos, essa é a boa intenção, coloca na mente dos líderes que se eles ensinarem a graça, se pregar muito essa mensagem da graça, os fiéis vão ficar menos fiéis. Os crentes vão ficar menos crentes. Os santos vão ficar menos santos. Porque a graça é muito aberta. A graça é um Cristo que fez tudo e por aí vai. Essa é uma mentira de Satanás. Essa é uma cilada que ele coloca na vida do líder, daquele que assume a plataforma da igreja. Porque a partir do momento que ele crê dessa forma, ele tem que pregar a mensagem. E aí ele pega a graça e tenta explicar ela. Quando ele tenta explicar a graça, ele coloca a lei nela. Ah, a graça é isso que Jesus salvou, morreu, pagou, mas... Pronto, explicou a graça. E graça não tem explicação. O livro sobre graça deveria ter no máximo uma página. E nele escrito, está consumado, está consumado, está consumado, está consumado, está consumado, virou a página, acabou o livro. Mas tem gente que consegue escrever livros sobre graça dessa grossura. Eu fico imaginando o que tem lá dentro. Porque nenhum ser humano, por mais cheio do Espírito Santo que ele seja, ele tem condição de ter a revelação de toda a graça. De entender a graça. A graça não há como entender. A graça há como crer. Então eu creio numa graça de um Cristo que pagou por mim. E eu vou dizer mais, quanto mais, é o contrário, esse engano de Satanás, é o contrário, quanto mais um crente compreende a graça, quanto mais um crente tem a revelação da graça, mais santo ele fica. Por isso que João vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quanto mais consciência você tem do amor dele, mais você o ama. Então a graça não te faz pecar mais. O entendimento da graça te faz ser mais santo. Aumenta a sua santificação. Por isso que Paulo fala, aos Coríntios capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo, a graça de Cristo nos constrange. Então quando você tem essa revelação, só te cabe o constrangimento. Julgando nós isso, morreu por todos, logo todos morreram. Se a graça tornasse o homem mais pecador, se o entendimento da graça tornasse o homem mais pecador, quem seria Paulo? Quem seria Paulo? Porque ninguém na Bíblia teve mais revelação, senão Jesus apenas, teve mais revelação da graça do que Paulo. E olha como foi a vida de Paulo. A graça não nos piora. Pelo contrário, a graça nos liberta. E se a graça nos liberta, ela nos melhora. Leandro escreveu aqui, pergunta, o que impede o ímpio de alcançar Cristo é a falta de conhecimento. Agora pergunta, o que impede o crente do mesmo? Não entendi. O que impede o crente do mesmo? Do mesmo o quê? Do conhecimento ou do alcançar Cristo? Alcançar Cristo o crente já alcançou. Do conhecimento? Deve ser do conhecimento, né, Leandro? Então vamos lá. Do conhecimento é preguiça, irmãos. É o que eu falei no início aqui. Quem tem preguiça não vai crescer em conhecimento, não. Quem vem aqui para uma live dessa e não consegue ficar aqui me ouvindo, preguiça espiritual. O entretenimento, que precisa de libertação. Amém. É a preguiça espiritual, infelizmente. Infelizmente, se houver preguiça espiritual, não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem libertação. E conhecereis a verdade vai te libertar. E essa verdade é o próprio Cristo. Mas o Cristo é o quê? É a graça. Então, quanto mais eu conheço a verdade que é Cristo, que é a graça, mais eu sou liberto.
Ao contrário do que muita gente pensa. Quanto mais eu conheço Cristo, quanto mais eu conheço a graça, mais liberto eu sou. Amém? Então, se você coloca... Eu disse incredulidade? Entendi. A incredulidade... Onde que entra a incredulidade? A incredulidade entra sempre junto com a lei. Meritocracia, lei, incredulidade. Sim. O perdido incrédulo, ele nunca vai alcançar Cristo, porque é tudo por crer, né? Se ele ainda está na incredulidade, ele não tem Cristo. Se ele não tem Cristo, não tem a graça. Se não tem a graça, ele tem a lei. Só depois que ele tem a graça que termina a lei. Só depois que alguém tem Cristo que encerra a lei. Por isso que a lei precisa continuar. Porque quem está lá no mundo sem Cristo precisa da lei. Por isso que a lei é boa. E depois que ele tem Cristo, encerra a lei. Então, nem todos têm a graça. Quem não tem a graça tem a lei. É como se ainda os humanos perdidos estão vivendo a quinta dispensação e nós a sexta. Porque eles ainda não encontraram Cristo. Então, eles ainda vivem a quinta. É uma continuidade da quinta. Entregou a Cristo, encerrou a lei, começou a sexta, começou a graça. E ele está pronto para a sétima, que é o milênio. Mas é isso, gente. Nunca coloque a meritocracia, a lei na graça. Porque se você coloca a incredulidade na graça, você coloca... se você coloca a lei na graça, você coloca a incredulidade na fé. E você nunca terá a fé que você deveria ter. Porque, infelizmente, a graça, ou melhor, a lei, ela exige. E a gente não está pronto para cumprir essas exigências. Vou falar de novo, para a gente encerrar aqui. Procure viver uma vida onde você nunca vai colocar a lei na graça. Porque colocar a lei na graça é colocar a incredulidade na fé. Por quê? Porque você não consegue cumprir a lei. Então, por você não cumprir a lei, você não se acha merecedor. E se você não se acha merecedor, vai entrar dúvida no seu coração. Jesus não tem nenhum problema em você colocar a lei na graça. Infelizmente, a falta de conhecimento, de revelação, você é perdoado. Mas há um grande problema que Jesus não aceita. Você colocar incredulidade na fé. Lei na graça, a maioria da igreja coloca. Mas incredulidade na fé, se você colocar, você não é digno de receber. Deus é bom, sempre bom, e que você tenha aí um final de semana poderoso, porque Deus é bom e poderoso. Ele é poderoso como Deus, Ele é amoroso como Pai, e Ele é Senhor como Cristo. Então que você tenha um final de semana poderoso. Segunda-feira nós vamos entrar em Gálatas capítulo 4, que é um capítulo muito bacana também, muito bom, não perca por nada. Assista de novo essa ministração, assista a série toda se você não assistiu, compartilhe o máximo que você puder. Estaremos juntos na segunda-feira no mesmo horário. Deus é bom.